Vamos conversar? Oi? Você está me ouvindo bem aí? Provavelmente não. Isso está acontecendo porque eu estou gravando numa sala barulhenta, cheia de pessoas conversando, com superfícies que não são tão absorvivas assim, e o áudio está sendo captado por aquela câmera ali. Um áudio direto da câmera, com o microfone da câmera. Agora, quando eu troco para essa câmera aqui, você começa a perceber que o áudio trocou de textura, mudou a ambiência que você estava ouvindo, mudou a forma de captação. Isso acontece particularmente porque a gente está utilizando esse microfone que está no meu peito, que a gente vai chamar de microfone de lapela. Então, basicamente, nós vamos falar de áudio. Oi, eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos falar sobre captação de som em projetos audiovisuais. E para começar, a gente precisa perceber o seguinte: áudio em projeto audiovisual não é 50%. Não é algo que a gente precisa pensar depois do vídeo, depois da captação de imagens. Pelo contrário, um projeto audiovisual sem som, como esse que você está assistindo, não faria o menor sentido. Se você tirasse as imagens desse projeto audiovisual, certamente você teria ainda o conteúdo. Mas se você tirasse o áudio, você não teria mais nada. Portanto, a captação de áudio em um projeto audiovisual é muito importante. E ela é importante sobretudo por 4 pontos: a voz, a música, o silêncio e a ambiência. Todos esses 4 elementos juntos formam um cenário sonoro, formam o conceito sonoro de um projeto audiovisual que ajudam a contar uma história. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, eu queria dizer para você 2 conceitos: som e áudio. No mundo, a gente ouve o som, mas a gente edita áudio. Isso é bem importante que você consiga diferenciar. O som é uma perturbação física de ondas que vão se propagar através do ar e vão chegar no seu tímpano, no seu ouvido, ou na membrana do microfone. E o áudio é o sinal elétrico captado, transformado pelo microfone que entra no seu dispositivo de gravação, ou no seu computador, ou na sua câmera, ou no seu próprio smartphone, por que não? E aí nós temos ali um material para ser trabalhado, para ser editado. O som não acontece sozinho no audiovisual, pelo contrário, ele sai sem nada. E se você não tiver alguns cuidados básicos, você não vai ter um áudio bom. Então eu quero te ajudar a evitar alguns erros bastante básicos, bastante comuns, e eu também quero te ajudar a acertar mais com o áudio. Primeira coisa que você tem que perceber é como captar o áudio. Indiferente de qualquer microfone que você escolha, você precisa entender como captar esse áudio. A primeira dica é: escolha o local. Escolhendo um local bom, com menos ruído possível, você vai ter um ambiente silencioso, um ambiente que gera a palavra de ordem em áudio. Contraste. Contraste do quê? Do ruído com a voz principal. Se eu ficar em silêncio agora, você está escutando muito pouco ruído ou quase nada de ruído. Agora, se nós estivéssemos em um ambiente mais barulhento, é bem provável que você estivesse escutando algo que compete com a minha voz. Por exemplo, agora, conversem aí. Trufas, vai, vai, vai! Por exemplo, agora você está escutando um áudio meu em cima de um ambiente muito ruidoso. Isso não gera um contraste suficiente. Agora eu vou pedir para o pessoal ficar quieto. Vai! Com um ambiente muito mais silencioso, você tem a palavra de ordem, contraste. Contraste entre ruído e fundo. E como é que você mede esse contraste? O microfone e a câmera são os teus melhores amigos. Ou o device, o dispositivo que você vai utilizar para captação, também é o teu melhor amigo, porque ele tem um cara chamado level meter, ou medidor de nível de entrada de sinal elétrico de áudio dentro do seu dispositivo. E ele é medido em decibéis. É muito fácil, é você configurar a dinâmica do áudio para um nível de 12 decibéis. Os decibéis, na verdade, são medidos em escala negativa, então você vai mirar sempre para o menos 12 decibéis. Pode ser um pouquinho mais do que isso, mas não muito menos do que isso. Mas o que você tem que mirar em menos 12 decibéis? A fonte principal. Se a fonte principal estiver em menos 12 decibéis, mas o ruído também estiver próximo disso, você não vai ter contraste. Se você tiver uma fonte em menos 12 decibéis e um ruído lá modulando em menos 40, menos 30 decibéis, é bem provável que você tenha um áudio bem legal. O ideal é que você não tenha ruído de fundo, não tenha conversas, carros passando. E essa cena tem um diálogo. Agora, conhecendo os conceitos que eu te passei, é bastante óbvio que você não vai ter nenhum desses ruídos ao redor das pessoas. Porque se você tiver,
vai acontecer o que aconteceu agora há pouco no vídeo. O contraste não vai ser muito grande. É muito comum que a trilha sonora que estaria naquela balada, naquela cena, seja acrescentada na pós-produção, e não durante a gravação do filme. Então fica ligado nisso. Outra dica bem legal, que na verdade é uma necessidade um pouco evidente até, pega o teu microfone e mira na fonte sonora. É muito comum a gente ver, principalmente a galera iniciante, apontando um shotgun, um microfone direcional, para um lugar que não é a fonte sonora. Se você tem um falante, uma pessoa que está falando, é para ela que você tem que apontar o seu microfone. Se você estiver usando, por exemplo, um microfone direcional e não mirar para a fonte sonora com precisão, é bem possível que você esteja captando muito menos do que você deveria estar captando, com menos qualidade, menos graves. As frequências não estão fiéis aquelas que você está ouvindo com o seu próprio ouvido. Escolha um local não só silencioso, escolhe um local que tenha superfícies absortivas. Pensa bem, superfícies absortivas versus superfícies reflexivas. Superfícies reflexivas são aquelas superfícies duras que fazem com que as ondas sonoras batam naquela superfície e reflitam. Isso, em ambientes fechados, vai gerar uma reverberação. Sabe aquele barulho que você escuta no corredor quando você faz oi e o seu som se propaga? Por exemplo, esse oi ou um simples oi. Nesses dois exemplos você consegue perceber um áudio com reverberação e um áudio sem reverberação. É óbvio que nesse caso a gente inseriu a reverberação digitalmente, mas o importante você saber é que você não consegue retirar essa reverberação. Então é muito importante você escolher uma sala que tenha controle sobre isso. E como é que você controla? Muito simples. Joga pano, tapete, almofadas, qualquer coisa que seja macia e absortiva para que você consiga controlar essa reflexão de áudio. Então agora que você sabe a diferença entre superfícies absorvivas e superfícies reflexivas, o seu áudio sempre vai ficar melhor quando você tiver uma superfície absorviva. É muito fácil a gente diferenciar uma superfície reflexiva de uma absorviva. É só você bater na parede. Se ela for dura, ela é reflexiva. Simples assim. Azulejos, pedras, tijolos, ou até mesmo madeiras muito duras, são superfícies reflexivas. Agora, superfícies absorvivas são superfícies porosas, como por exemplo, almofadas, tapetes. A madeira de forma geral é absorviva, gera um conforto acústico. Então, agora a gente começa a entender também qual é a diferença entre conforto acústico e isolamento acústico. Isolamento acústico são salas ou locações em que você não tem a penetração de sons externos. Conforto acústico são salas que têm superfícies absorvivas e fazem com que o seu som fique mais confortável, com menos reverberação, mais sequinho. Isso faz diferença quando você ouve os dois áudios. Mas numa sala com superfícies absorvivas, o seu som, a sua fonte sonora se projeta com muito mais foco para aquele microfone que está captando. Ainda sobre a posição do microfone, quando eu digo para você apontar para a fonte sonora, tem uma outra coisa que é bem legal. É como você se posiciona em relação à fonte sonora. Você já deve ter visto, principalmente em filmes, em making-offs de filmes ou novelas, ou até mesmo talk shows, quando você tem uma pessoa que segura o áudio e o microfone vem de cima. Por exemplo, quando você vê nas produções profissionais um microfone surgindo como esse, e ele está sendo direcionado de cima para baixo, atrás da sua fonte sonora só tem o chão. Vamos entender de outra forma. Se esse microfone estivesse sendo apontado para mim dessa forma e atrás de mim tivesse um cachorro, ele também estaria captando, porque ele é um microfone direcional. É por isso que você vê os microfones sendo apontados de cima para baixo, porque você não tem nada no chão que emita som mais do que a sua própria fonte sonora. Então, quando você colocar o microfone assim, cuidado. Atrás do seu personagem pode ter alguém emitindo um som. Mas se não tiver, se você estiver num ambiente controlado, você faz o que você bem entender. Não importa de onde você posiciona o seu microfone, de cima, de baixo ou de lado. O que importa é que ele esteja próximo da fonte, o máximo possível, e atrás dele não tenha nada de emissão de som, ou muito pouca emissão de outros sons que possam competir com o áudio principal. Então cá estamos num ambiente externo, cheio de ruídos, pássaros, pessoas falando, carros passando atrás. E como é que a gente microfona essa cena? A questão é, o local importa, é por isso que a gente veio para cá. Então eu vou te falar de pelo menos 3 opções que você tem. O microfone cardioide, o microfone supercardioide, que é o direcional, e o microfone omnidirecional.
Microfone cardioide. Esse microfone tem um padrão de captação que é em formato de coração, a partir da sua membrana, e isso gera uma captação muito íntima para ele. Quer dizer, o som tem que ser potente, tem que ser intenso, próximo desse microfone para que ele consiga captar esse som. Essa membrana ela não é muito sensível e é por isso que ela é utilizada por músicos ou para captar sons que têm muita intensidade. O microfone cardioide ele cancela ruídos externos. Isso é particularmente importante para quando você tem ruídos externos. Outro microfone é o direcional. Ou supercardioide é um microfone que nos permite apontar com mais foco para a nossa fonte sonora. Foco significa não melhor qualidade, significa que ele cancela ruídos laterais e busca mais o que está na frente desse foco, o que está na frente desse microfone. Se eu apontar para uma fonte sonora e atrás dela, por exemplo aqui, cheio de ruídos, atrás dela tiver muito ruído, é bem provável que você capte esse ruído também. Esse é um microfone supercardioide que tem um formato mais fechado de captação e ele não capta muita coisa para trás dele e nem para a lateral. O microfone condensador precisa de pilha, precisa de bateria ou precisa de 48 volts alimentado pelo seu device. Isso às vezes pode incomodar, mas os microfones condensadores precisam, de fato, de uma energia extra. Eles são mais sensíveis e captam com mais fidelidade o seu áudio. Então, quando você quer um áudio de grande qualidade, esse é o microfone. E os microfones omnidirecionais? Esse cara, que é igual ao microfone que eu estou carregando no meu peito, é um microfone de lapela. Se a gente falar em torno dele, a gente vai captar de forma basicamente homogênea. Um microfone de lapela poderia estar posicionado de lado aqui tranquilamente e isso geraria um áudio igualmente competente. O microfone de lapela é um microfone que tem uma membrana muito pequena e por isso ele é bastante resistente. Ele tem um formato de captação omnidirecional que pode captar muita coisa ao seu redor, mas ele também não tem uma região muito grande de captação. Ele não capta coisas de muita distância. Então, o microfone de lapela ele é bastante ideal também para situações externas, se não tiver vento, se não tiver uma caminhonete passando atrás de você ou coisas assim. Mas ele é um microfone bem legal até para você esconder, como esse que está no meu peito agora. Então esse foi mais um vídeo sobre como fazer audiovisual, com algumas pequenas dicas. Muito obrigado por ter assistido, espero ter contribuído com o teu conhecimento sobre produção audiovisual. Tchau!